de coração seu nome. Aleluia, somente crê, tudo é possível, somente crê. Aleluia. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível, só creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Only believe. Creio, Senhor, only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Amado Deus, aleluia. Queremos te agradecer nesse instante por esse domingo tão especial de ressurreição, aonde podemos realmente sentir a tua presença. Obrigado por esses louvores que trazem alento, refrigério para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor. Quão bom é poder adorar ao Senhor. Agora, nesse instante, Deus, queremos ministrar a tua palavra mais uma vez, trazer mais alguma coisinha, complementando tudo que nós já temos ouvido, recapitulando e lembrando as boas coisas do Senhor. Pai, visita cada lar nessa noite, assim como fizestes nessa manhã e em todos os cultos. Eu quero te pedir, visita os lares, vá de encontro com a necessidade de cada um, Pai. Sabemos que o teu sangue está tão quente, tão vívido, Pai, como há 2000 anos atrás, quando ele foi derramado na terra. E nós estamos confiando no teu sangue, Pai, que ele pode curar, perdoar, que ele pode restaurar, que a vida dele pode vir e se materializar, manifestar em nossa vida mortal. Nós estamos muito convictos disso, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, neste domingo de Páscoa, o que o teu sangue derramado, Senhor, poderia fazer por nós nessa noite? Como disse o teu profeta, quando eu estava ali com quase todo o sangue do meu corpo se esvaindo e o médico dizendo, ele vai morrer. O profeta disse que foi o sangue do Senhor quem o socorreu. Pai, da mesma maneira que o teu sangue o socorreu, socorre a nós outros aqui no final dos tempos, nesses últimos dias. O profeta disse que uma gotinha daquele sangue apenas poderia curar cada enfermo sobre a face da terra.
Deus, eu estou rogando a Ti, pelo poder que há no sangue que foi derramado, pelo poder que há na verdadeira Páscoa, Senhor, visita os necessitados nessa noite, Pai, e dá-nos segundo a necessidade do nosso coração. Obrigado, ó poderoso conquistador, por ter nos presenteado um dia com esta Páscoa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a toda a igreja. E já aproveitando, vamos abrir no livro de São João, capítulo de número 3. Sentimento e espírito de Páscoa. Alguém nos acompanhando que não esteve conosco pela manhã, vá lá, sintonize lá, entre no canal e acompanhe a mensagem do Calvário ao Milênio, da festa da Páscoa até a festa dos Tabernáculos, o desenrolar de todo o plano da redenção até ela concluir-se, terminar os seus dias aqui sobre a terra. Mas é gostoso pensar sobre isso. Como disse o irmão Brana, sobre a Páscoa, vivendo ele me amou. Como Jesus nos amou aqui quando esteve por essa terra. Mas ele disse, morrendo, me salvou. Quer dizer que se ele não morre, nós não viveríamos. Vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou. Coisa linda. Sepultado, ele levou meus pecados para longe de mim. Vivendo me amou, morrendo me salvou, sepultado levou os meus pecados para bem longe de mim. E o profeta disse, ressuscitando, ele me justificou, fazendo-me livre para sempre. É o que estamos estudando nesses dias, desde sexta-feira. A verdadeira liberdade, o verdadeiro sentido, sentimento, essência da Páscoa para os verdadeiros cristãos. Então é bom carregarmos essa poesia tão inspirada do profeta. Vivendo ele me amou, morrendo me salvou. Sepultado levou os meus pecados para longe de mim. Ressuscitando, me justificou, fazendo-me livre para sempre. Algum dia ele virá, ó glorioso dia. Essa é a história da nossa redenção, da sua vida à sua vinda, da sua vida à sua vinda. Da sua vida, muito amor e sentimento desenvolveu o Cordeiro com aqueles que precisariam ser redimidos por ele. Com a sua morte, salvou os que ele amou. Com o seu sepultamento, distanciou para longe de nós o nosso pecado. Com a sua ressurreição, eternamente livres do pecado, da condenação, totalmente justificados. E agora, um dia ele virá. Por isso que eu disse, do Calvário até a eternidade. Da sua vida, cordeirinho criado para sacrifício, até a sua vinda. Então vamos ler a Bíblia em São João, no seu capítulo 3. Nós vamos começar no versículo de número 14. São João 3, verso de número 14. Está escrito assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, preste atenção, hein?
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E é essa mensagem? Luz do entardecer. Então a Bíblia diz, a condenação é exatamente esta. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Senhor, abençoe-nos nesse tempo mais uma vez, aonde vamos estudar mais um pouquinho, mais uma porção da Tua sagrada palavra. Em nome de Jesus, dá-nos um momento agradável, aonde possamos estar comendo mais um pouquinho do cordeiro, dos nossos pães asmos e também das nossas ervas amargosas, Pai, porque isso é a nossa Páscoa. Portanto, fala conosco no nome de Jesus. Queremos Te ouvir mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a toda a igreja invisível. Eu convido nesse momento a despertar os seus sentidos espirituais para conseguir ter de fato culto. Porque às vezes é difícil ter culto, mesmo quando está dentro da igreja, um e outro individualmente, por distrair-se, por deixar a sua mente passear, desvirtuar ali o propósito. Muitos podem vir à igreja e não estar de fato na igreja. Você está na igreja, mas o pensamento às vezes vai para tantos lugares. Então essa dificuldade, e muitos encontram estando na igreja, para entrar no espírito do culto, ela é real. Hoje dentro de casa, nesse exato momento que eu estou falando, ela é real. As pessoas podem correr o risco de não conseguir entrar no espírito do culto. Então comecemos desde já, porque somente assim o culto será prazeroso, proveitoso. Somente assim nós vamos captar a visão, o pensamento de Deus para nós nesta noite. E também continuaremos um pouquinho no assunto da manhã. Mas, conforme lido aqui João 3, quero recapitular somente o 16, aonde a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O irmão Brana, quando leu essa escritura, ele disse, mas você usará, alguém poderia questionar, apenas um pequeno textozinho assim da Bíblia para poder pregar em uma campanha, em um grande avivamento? O profeta disse, esse pequeno textozinho da Bíblia já salvou mais almas do que todos os evangelistas, profetas e mais sábios e grandes oradores que você puder imaginar. O profeta disse, só esse versículo, João 3,16, já ganhou mais almas do que todos os profetas, evangelistas e pregadores juntos. Então ele pode ser pequeno em seu texto, mas ele é grande, diz o irmão Brana, em seu significado, em seu valor. Daí então o profeta irmão Brana, mensageiro de Deus, ele nos disse que esse foi o maior presente que Deus
deu ao homem. A propósito, foi pregado um título assim: o presente embrulhado de Deus, referindo-se à pessoa de Jesus, falando que o mundo recebeu um grande presente. E você sabe, presente é algo que produz reações. Presente mexe com os sentimentos. Tem pessoas que recebem presente e não gostam do tipo de presente que recebeu. Às vezes ele é mal educado, às vezes estava na expectativa de algo maior, talvez não é o que ele queria. Tem pessoas que recebem um presente e logo faz bico. Tem filhos que recebem um presente e demonstra a sua ingratidão diante daquele presente. Com os homens é assim. É como aquela menina que fazia faculdade e o pai pobre olhou para aquela moça, aquela jovem, e disse para ela assim: filha, se você formar na faculdade, passar, o pai vai te dar um carro. Eu vou fazer umas economiazinhas e vou comprar um carro de presente para você. E ela ficou toda feliz. E os anos passaram e ela formou. Quando ela formou, o pai foi todo feliz com a sua pouca economia e comprou um carrinho popular para ela. 2 portas, talvez não tivesse ar-condicionado, direção hidráulica, mas era novo, novinho, cheirando novo. Mas era o que cabia no bolso, no orçamento, ele não ia fazer loucura. Ele comprou o carro, feliz da vida, e mandou o vendedor amarrar a fita, mandou escrever no vidro, fazer a dedicatória para aquela menina. Só que a menina andava com os nobres, os ricos. E algumas das suas amigas, quando formavam na faculdade, o pai dava um Volvo, uma BMW, o pai dava um carro importado de luxo. E então, quando ela chegou na garagem, viu aquele carrinho popular, de 2 portas, simples, infinitamente mais simples do que as suas amigas ganhariam ou haviam ganhado, a cara, o semblante dela mudou. E quando o semblante mudou, o pai abriu os braços e falou: o que foi, minha filha? Você não ficou feliz? Não gostou do presente? Aí ela deu um sorriso e falou assim: obrigado, papai, eu gostei. E foi para o carro, e foi para o quarto. Ela disse obrigado, ela disse eu gostei. Mas o pai é mais experiente que ela, e o pai viu na face. E na verdade ela não achou graça. Aí o pai foi lá e falou assim: parece que você realmente não gostou, né? Mas é o que eu pude comprar. Aí ela disse assim: o senhor sabe como é que é, né, papai? As minhas amigas andam de BMW, de Volvo, de Mercedes, e agora eu vou chegar na faculdade num carro desse. Eles descobrirão quem eu sou, eles desdenharão de mim ali entre eles. É só isso. Quer dizer, não é porque dizem obrigado que significa que são agradecidos. Não é porque dizem não gostei, papai, que realmente são agradecidos ao presente. Ela desprezou o presente e Deus amou o mundo de tal maneira e deu um grande, sofisticado presente para a humanidade, mas não tinha parecer e nem formosura. Não parecia ser sofisticado e de luxo. Pelo contrário, a Bíblia disse que era homem de dores, humilde, experimentado nos trabalhos, não era tão atrativo. A Bíblia diz que beleza alguma havia para que o desejássemos. Escondemos dele o nosso rosto. É o que está na profecia, Isaías, capítulo de número 53. E ali, muitos agem como aquela menina agiu, despreza o presente que o pai dá. O irmão Brana diz que Jesus foi um presente dado à humanidade. Mas os homens têm desprezado, por isso que a Bíblia diz: é para todo aquele que nele crê. Comprometer, fazer caso, agradar. Ele não veio para condenar o mundo, mas é impossível não haver condenação, porque o presente que Deus deu não agrada a todo mundo. Não agrada, essa é que é a verdade. Provocou uma reação negativa, não provocou aquela reação
que Salomão escreve em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 16, em alguns. Irmão, na vida dos eleitos, essa graça sempre será eficaz. Sempre vai produzir um resultado positivo, o evangelho na vida de quem tem filiação, de quem tem semente eleita. Mas na vida de muitos é um fato. Provérbios 18, 16, a Bíblia diz assim que o presente do homem alegra-lhe, alarga-lhe o caminho para aquele que o entrega. Muitos, ao ver a Páscoa de Cristo, o presente que Deus deu a essa humanidade, entende que aquela cena feia, ensanguentada, de tortura e dor, é o maior presente que o mortal pecador destituído da glória de Deus poderia receber. Então há muitos que conseguem ter essa visão de que tudo aquilo ali foi o maior presente que nós poderíamos receber. A Bíblia diz que o presente alarga o caminho para aquele que entrega. Deus dá o presente à humanidade. Quando você é eleito, essa graça, esse presente de Deus, e presente é aquilo que se dá de graça. Para quem recebe não tem valor, porque é de graça. Tem valor para quem deu. Quem deu teve que comprar, quem deu teve que pagar um preço. Então esse presente dado por Deus, de graça, que é a própria graça, que é o favor imerecido, sabe o que ele faz na vida de quem é eleito, de quem é filho de Deus? Isto abre caminho, alarga caminhos para que Deus chegue até o âmago da alma dessa pessoa e então provoque algum tipo de reação dentro dela. Agora, alguns não. Alguns isso fica inerte, na inércia, vamos dizer assim. Fica sem eficácia a alguns esse presente que Deus dá. Mas Provérbios 17, 8, estava ali lendo alguns versículos sobre isso. A Bíblia diz: muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presente. Interessante, né? Salomão diz que as pessoas desenvolvem vínculos e amizade com aqueles que dão presente. Engraçado, a Bíblia diz que o homem tem se feito inimigo de Deus, e no entanto Deus tem dado o maior presente que o mundo já recebeu, que a humanidade já recebeu. Falando a nós filhos, a nós eleitos irmãos, nós recebemos um presente que nós não sabemos dimensionar e calcular o seu valor. Há cristãos que não sabem pôr preço, valor na sua salvação, até porque é preço impagável, preço de sangue. Não fostes com prata e ouro que vos resgatou Jesus da vossa vã maneira de viver, mas com o seu precioso sangue. Às vezes, por ser tão valioso assim, muitas pessoas não conseguem tratar isso como deveria ser tratado. Valorizar este sacrifício como deveria ser valorizado. Não consegue, a Bíblia diz assim, se você é dado, gosta de presentear, agradar as pessoas, Provérbios 17, 18, a Bíblia diz que as pessoas se tornarão seus amigos, ainda que alguns até por interesse. Ele dá, ele é dado, ele ajuda, ele presenteia, vão se tornar o seu amigo se você é presenteador. Há muitos que poderão se tornar amigos de Deus até por interesse. Ele me dá cura quando preciso, ele me dá alegria quando estou triste, ele me dá bem-estar, ele me dá solução de problemas. Há muitos que seguem Jesus por dinheiro, por pão, por peixe. Jesus mesmo disse: essa multidão me segue, não se engane. Não é porque eu sou amigo não é porque eles são meus amigos, é porque eu dou eles presente, e todo mundo é amigo daquele príncipe que dá presente. Jesus, o príncipe da casa de Davi, Jesus, o príncipe da paz, que deu presente e muito presente. Presentes são boas dádivas, são dons que Tiago disse: toda boa dádiva, todo dom perfeito é vindo do alto, do Pai das luzes. Quer dizer, Jesus é o maior
presenteador que pode ou pôde ter existido na terra. Deus o presenteou ao mundo como favor imerecível de graça, presente valiosíssimo, mas tem um detalhe, disse o irmão Brana: o presente não veio em um papel amofadado, aveludado, um papel com um lacinho bonito, com um selo do governo. Não, o presente não chegou dentro de uma sofisticada carruagem, um caminhão de luxo, uma carruagem de luxo na porta para entregar o presente. Não, presente, disse o irmão Brana, vem embrulhado ali num papel, talvez até meio amassado, que tivesse sido aproveitado de alguma outra coisa, e os homens vão pelo que veem, a aparência, os olhos. Já julgaram e desprezaram o presente, chamaram de Beelzebu, chamaram de maioral dos demônios, chamaram de filho bastardo, chamaram de tudo o que quiseram e bem entenderam. Foram poucos que disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus, ou seja, o Messias, aquele prometido, aquele que um dia vai tomar os reinos dessa terra. Eles o rejeitaram, não valorizaram o valor daquele real presente por conta da embalagem, que era Isaías 53, baixa estatura, sem parecer e sem formosura, linguajar era o mais simples, não se iluda, marcou a história, ficou aqui esse presente, essa herança, porque Deus cuidou. Mas o irmão Brana diz: homens simples usam metáforas, parábolas, usam representações, uma coisa para poder tentar explicar a outra. É grão de mostarda, é semelhante ao pescador, é as águas que vêm e dão contra a casa, é alicerçar-se. Jesus foi o maior contador de parábolas. E muitos diziam: parece que ele não tem escatologia, parece que ele não tem uma boa oratória, ele só fala aí para alguns grupos isolados, no monte, no vale, nas casas. Parece que ele não fez teologia. Quando vemos ele falar, ele logo conta uma ilustração. É como o seu profeta também: eis que o machado está posto à raiz das árvores, raça de víboras. Era o que ele lidava, era o que ele conhecia, e ele usava aquilo para revelar os mistérios de Deus. Não tinha parecer, não tinha formosura, caso nenhum fizemos dele. É Isaías capítulo 53, é o maior presente que Deus pôde dar aos homens. Era a Páscoa nascendo ali, era a Páscoa crescendo, era a Páscoa andando entre os homens, era a Páscoa, o cordeiro da Páscoa, que logo logo seria imolado, sacrificado, mas eles não perceberam. Era como o cordeirinho que estava na família. Quando a verdadeira Páscoa judaica perdeu o sentido, foi quando eles perderam o sentimento pelo cordeirinho. Não havia mais identificação da família com o cordeiro. E o irmão Brana pregou a mensagem: identificados com Cristo. Para a Páscoa ser verdadeira, nós temos que ser identificados com Cristo, identificados com o Cordeiro, identificados com a palavra, porque senão ela não é autêntica e genuína. Mas eles perderam ali aquela intimidade, aquela ligação, aquele sentimento com o Cordeiro. E aí Deus disse: não, sem sentimento, sem ligação, sem dor, sem lágrimas, sem que alguém não sinta falta, não, desse jeito eu rejeito as vossas festas. Foi o que Deus disse. E a mesma coisa aconteceu com quem? Com Cristo. O Cordeiro andou com eles, curou entre eles, fez prodígios e maravilha. Aos eleitos causou impacto, mexeu com os sentimentos,
não deixou nunca mais eles esquecerem. Eu garanto que nenhuma das noites que viveram Pedro, Tiago, João, Paulo, depois de terem experiências reais com Deus, foram iguais. Aqueles que andaram e comeram com ele, garanto que todos os dias alguma coisa eles falavam dele. Por quê? Porque tinham identificação com o Cordeiro. Tem que ter identificação com o Cordeiro. Mas o tempo foi passando, e a essência do cristianismo foi se perdendo, e as pessoas foram acostumando com aquele presente, e não mais deu a ele o valor que ele deveria ter. Como disse a Bíblia, tem que ter significado. A Bíblia diz que o presente que se dá em segredo, lembra da mensagem que o irmão Brana pregou? Deus escondendo-se e revelando em simplicidade. Olha para você ver, o presente que se dá escondido. Isto é exatamente Provérbios 21:14, o presente que se dá em segredo. Para aquele que recebe esse presente, a Bíblia diz assim, abate a ira. Por que que o mundo, sua ira não é abatida? Não é abrandada? É porque não reconhece e não recebe o presente de Deus. Por que que nem a mais importante festa, disse o irmão Brana, da história da igreja, que é a Páscoa, nem isso abate, nem isso acalma? Pegando para o natural, quantos lares já brigaram, bateram boca, desentenderam, nem sequer lembrou de cordeiro, nem sequer lembrou de sangue, nem sequer lembrou de Páscoa. Viveram suas vidas como vivem todos os dias, como se fosse mais um dia banal. Esse presente a muitos não abate nem mesmo a sua própria ira. Mas a Bíblia diz que o presente ele tem que representar para nós, amados, de quem Paulo diz que é de se esperar coisas melhores. Para nós, o presente enviado de Deus tem que simbolizar, tem que representar alguma coisa para nós, tem que produzir alguma coisa em nós. A verdadeira Páscoa tem que produzir alguma coisa em nós. O verdadeiro Calvário tem que produzir. E se tem uma coisa que produz, é água, sangue e Espírito, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo para esperar a sua vinda. Vivendo me amou, morrendo me salvou, sendo sepultado, levou os seus pecados para longe de mim, mas ressuscitado, o que a Bíblia disse? Ele me justificou definitivamente, e algum dia, ó dia glorioso, Ele virá. Tem que causar alguma coisa. A nossa Páscoa, ou seja, deixe-me chamar a Páscoa de um presente. O presente que Deus nos deu, a Páscoa, irmão, tem que acalmar a fúria e a ira do diabo contra nós. Acalmar é frear. A verdadeira Páscoa freia o diabo. O irmão Brana diz, o sangue de Jesus freia o diabo. O sangue de Jesus freia as enfermidades. O sangue de Jesus põe freio no pecado. A verdadeira Páscoa, quando alguém a tem encarnada, a tem por experiência, a tem no seu espírito, é como o soldadinho fardado e a grande carreta o diabo vem, desgovernado. Se pudesse, Salmo 124 ou 127, nos mastigaria, nos devoraria, passaria em cima de nós com os seus grandes e largos pneus. Mas quando você tem uma Páscoa, uma experiência com a verdadeira Páscoa, aquele guarda pode ser pequenininho, baixinho, 1,60 m, mas ele tem uma experiência com a verdadeira Páscoa, a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. E aí, aquilo reveste de uma autoridade. O sinal te dá autoridade.
E quando ele toca, quando ele sopra aquele apito, não importa quantas toneladas, a carreta tem que acionar seu freio de motor, seu freio de mão, o motorista tem que pôr o seu freio no pé e tem que parar. Coisa gloriosa é ter uma verdadeira Páscoa. Isso faz o diabo pisar no seu freio, acionar o freio de mão, seu freio de motor. Quem carrega a Páscoa dentro de si faz o anjo da morte parar. Não foi o que aconteceu no Egito. Quem tinha o cordeiro, quem tinha sangue, quem tinha um sinal, a morte teve que dar um salto por cima da sua casa, teve que respeitar. Tenha a verdadeira Páscoa na tua alma, e a morte, o pecado, o diabo terão que te respeitar. Ainda que esse corpo volte à sepultura e esses 16 elementos se desfaçam, a Bíblia diz que quando tocar aquela trombeta, ressuscitarão os mortos, voltarão a viver. Por quê? Porque tem o selo da Páscoa. O selo da Páscoa traz até ressurreição. A Páscoa, ela é o maior presente. É como Jacó era a graça. A graça presenteou a nós Cristo, a Páscoa. Jacó chega diante da fúria de Esaú, e o que Jacó disse? Gênesis 33:10, a Bíblia diz que ele suplica para Esaú. Ele chega para Esaú e ele diz: Esaú, aceite o meu presente como uma forma de retribuição, eu usurpei. Esaú, recebe esse presente aqui, abranda-te a tua ira. Quando Esaú viu os presentes que Jacó trazia para si, ele disse: não quero, mas o seu espírito se acalmou. Ele viu um homem desarmado. É assim, meus amados, Deus nos deu presente, isso tem que nos desarmar. Deus nos presenteou com a sua graça, isso tem que abrandar a nossa alma. Nos presenteou com uma Páscoa, gloriosa Páscoa, que o irmão Branham chama de quê? De o maior presente que Deus um dia já pôde dar a nós homens, o maior que nós já recebemos. Ele nos deu uma Páscoa. Eu posso respirar fundo e dizer: obrigado, Senhor, por esse grande presente que o Senhor me deu, a Páscoa do Senhor. Não a Páscoa do chocolate, não a Páscoa financeira, não a Páscoa pagã, não a Páscoa idólatra, mas eu digo uma Páscoa. Não a Páscoa que sai a fazer uma procissão com um Senhor morto nas costas, que coloca no altar um Senhor morto ali debaixo do altar na igreja. Não, nossa Páscoa revela a nós um Cristo vivo, ressurreto, que caminha conosco todos os dias. Graças a Deus por Ele ter nos dado uma Páscoa, que já era ali o seu nascimento, uma parte do plano de Deus. O nascimento de Jesus, Natal, comemorado separadamente da Páscoa, mas o nascimento estava definitivamente ligado com a morte. Irmão, o profeta disse: quando você nasce, você está morrendo. Quando o coraçãozinho começa a bater, cada batida é uma batida a menos, cada dia é um dia a menos, cada hora é uma hora a menos, cada ano é um ano a menos que eu tenho aqui. O profeta diz: começou a nascer, começou a morrer. Então o nascimento, o Natal, o nascimento de Cristo já estava ligado com a sua Páscoa. Com a sua morte, ele já estava morrendo quando nasceu. Com seu sepultamento, sua sepultura já estava comprada no meio das rochas. A Bíblia já havia profetizado antes dele nascer até onde ele iria ser sepultado. E sua ressurreição, quando ele nasceu, tudo nasceu ali com ele. É como nós, o irmão Branham disse: está tudo aí dentro de você, você só precisa descobrir como usar isso. O poder está aí, a cura está aí, a ressurreição está aí, a fé de arrebatamento está aí. Você veio de Deus com uma essência dele, e isso não saiu de dentro de você. Se houvesse saído, você não serviria, não amaria, não se renderia a Deus.
está aí dentro de você. Se não estivesse, não haveria um fundo clamando. Está tudo aí dentro de você. Quando Jesus nasceu, seu nascimento já estava vinculado à sua morte, sepultamento e ressurreição. Já estava tudo programado. O nascimento, disse o irmão Brana, foi um presente. E esse presente já era o quê? Era a Páscoa. Quando ele nasceu, nossa Páscoa nasceu. Agora ela tinha que, como tudo que nasce, tem que crescer, tem que amadurecer, tem que morrer e tem que voltar a viver. É assim, mesmo os ímpios voltarão a viver para no juízo do trono branco serem julgados, só para posteriormente irem ao lago que arde com fogo e enxofre, onde as almas rebeldes, ímpias, não redimíveis, onde os anjos caídos serão totalmente destruídos, desintegrados, voltarão à sua origem. Mas é exatamente isso. Quando Cristo nasceu, a Páscoa nasceu. E agora era a Páscoa ali, aos 12 anos de idade no templo, ensinando os doutores da lei. Era a própria Páscoa. O que era Jesus? O cordeirinho que nasceu na família, branquinho, perfeito, sem mancha, que um dia seria oferecido por aspersão, por propiciação dos pecados de muitos. Jesus era a própria Páscoa ali, próprio cordeirinho ali andando com eles, desenvolvendo o que? Vínculos. José a pegaria, Maria a pegaria, os irmãos de Jesus por parte de pai a pegaria. Depois os seus que viria depois do seu nascimento, porque Jesus foi o primogênito, o primeiro de Maria. Após o nascimento de Jesus, veio outros filhos da Virgem Maria. E todos desenvolvendo o quê? Apego com o cordeiro, apego com o animalzinho que seria oferecido, o animalzinho que seria sacrificado. Então já era a Páscoa nascendo. Cristo nasceu, mas nasceu para morrer. Às vezes alguém diz assim: ah, mas nós nascemos é para isso mesmo, crescer, viver e morrer, a vida é assim, todos hão de morrer. Quer dizer, alguns não, como Enoque, como aqueles que estiverem vivos para a vinda do Senhor, não provarão a morte, mas Cristo tinha que morrer, nasceu para morrer, e não podia ser de acidente, e não podia ser de uma enfermidade, e não podia ser por uma outra morte comum, senão o plano não era atendido. Ele nasceu para ser cordeiro, ele nasceu para instituir, não a Páscoa judaica, a Páscoa cristã. A judaica segue até hoje em sua tradição e liturgia, mas nasceu, como diz a Bíblia, uma nova aliança, um novo pacto, um novo concerto. Então ele veio exatamente para isso, e ele mesmo é quem disse isso. Em outras palavras, Jesus disse: eu vim para isso, nasci para trazer o quê? Perdão de pecados. E prova que nasceu para isso, que mesmo antes de morrer já estava perdoando. Ele olhou para aquele aleijado, que eles desceram pelo telhado, e viu todo o sacrifício e fé para que aquele aleijado pudesse voltar a andar. E Jesus olhou e disse para ele assim: disse aquilo que ele mais precisava. Jesus não está preocupado com o que você mais quer, Jesus está preocupado com o que você mais precisa. Jesus olhou e sabia que o que mais fazia ele perder noite de sono não era ser aleijado. O que mais fazia ele ficar angustiado não era problemas financeiros e problemas na sua saúde, muito embora isso abate, mas era o pecado. O pecado era o maior sofrimento daquele rapaz, e talvez o pecado da mulher, talvez o pecado do marido, talvez o pecado do sacerdote, não sabia, mas ele estava agonizando com aquilo e foi atrás de cura com um problema maior. Tem pessoas indo atrás de resolução para problemas menores com um problema maior por detrás. O problema maior era o pecado, e o pecado só se resolveria com a Páscoa, com o cordeiro sacrificial. E Jesus olha a ele e disse: filho, perdoados são os teus pecados.
ele precisava de andar. E Jesus fala: perdoados são os seus pecados. Por quê? Porque com pecado não tem jeito de andar, gente. Com pecado não tem jeito de viver. Com pecado não tem jeito de ser feliz. Com pecado não tem como recuperar a saúde. Tem gente doente por causa do pecado, deprimido por causa do pecado. Não é regra geral, mas é por causa do pecado. E muitas vezes, como disse Davi, o pecado oculto encobriu o meu pecado. Estou aqui, ó, pele e ossos. Estou aqui sentindo o meu hálito cheirar mal. Estou aqui sofrendo de insônia. Estou aqui nesse laço, cordéis, laços de morte me cercando. Estou aqui na ânsia, na agonia, no desespero, na perturbação de alma. Minha alma se debatendo. Porque te perturbas, te debate minha alma. Era o problema maior. E Jesus olha para ele e fala assim: antes de resolver esses probleminhas aí, de ordem social, física, saúde, perdoados são os teus pecados. Quando Jesus perdoa, sempre provoca algum tipo de reação, positivas, negativas. Quem é perdoado, extremamente positiva as suas reações. Mas quem assistiu ali, conhece a vida daquele homem aleijado que Jesus perdoou, talvez olhasse para ele e dizia: muito simples assim. Agora é só chegar aqui e ouvir perdoados são os seus pecados e está tudo resolvido. Agora é esconder atrás da Bíblia e dizer: sou cristão. Sangue de Jesus apagou minhas iniquidades. Não vivo mais eu, velho homem, a velha natureza, já deixei para trás, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, e eles olham e dizem: tem gente que não aceita. Mas Jesus diz: perdoados são os seus pecados. Aí as cabecinhas começaram a pensar. E alguém olhou e disse: mas quem é ele que até diz perdoar pecados? Absurdo. Só pensando. Aí Jesus olha para eles e diz: por que vós arrazoais em vossos pensamentos? Que é mais fácil dizer a este: perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Para Jesus tudo é fácil. Jesus disse assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder até para perdoar pecados, eu também digo: levanta-te, toma tua cama e anda. Era a Páscoa ali perdoando pecados. Era Cristo mesmo antes da cruz. Era a Páscoa que nasceu na manjedoura. O cordeirinho nasceu. Você acha que Deus lá em Israel, em sua onisciência, já não conhecia cada cordeirinho que nascia em uma fazenda que seria sacrificado no templo? É claro que sabia. O cordeirinho baliu, Deus o protegeu porque sabia que aquele estava na presciência divina para sacrifício. Jesus nasceu na manjedoura, Deus sabia que ali estava o cordeirinho, o animalzinho associado à Páscoa, a Páscoa que nunca mais será esquecida. Mesmo depois dos 7 sábados de pães asmo, 7 eras da igreja, mesmo depois das primícias, o amadurecimento dessa noiva e a ressurreição dos mortos, mesmo depois do grande Pentecostes da noiva, mesmo depois dela receber as suas festas das trombetas, seus selos, seus trovões, seus mensageiros, todos trazendo um cabo e todos perfeitamente conectados para dar a imagem exata. É como aqui nessa noite, quantos cabos conectados em mesa, em instrumentos, em câmera, para produzir um som e uma imagem. William Branham, o 7º anjo, aquele engenheiro de toda aquela mecânica que deveria produzir uma imagem e um som no entardecer, ele veio e conectou todos os cabos e fez alguns testes, e agora nós estamos vendo a imagem de Deus
sendo manifestada em sua igreja, manifestada em sua palavra, e estamos ouvindo o som de Deus, a voz de Deus, que está trovejando e falando no coração da noiva eleita. Mas a Páscoa nunca será esquecida. A Páscoa veio e trouxe 7 pães asmos durante 7 dias, 7 sábados, 7 eras com uma mensagem pura. Veio e trouxe primícias, traz amadurecimento para a noiva alcançar suas primícias, sua transformação, sua ressurreição. Trouxe o Pentecostes da noiva, que continuará na eternidade. Trouxe a nossa expiação. Nós estamos agora conhecendo a Cristo todos os dias. Cada culto eu conheço mais, cada mensagem eu conheço mais, cada vez que me aproximo dele eu conheço mais, cada vez que Deus me abre mais a sua palavra, mais me achego a ele, de mais perto eu o conheço. E agora, você sabe, nesse 7º sábado, durante o período que comemos o 7º pão asmo, nessa 7ª era, soa-se uma trombeta chamando a convocação para que nos aflijamos, nos desesperamos, para que apliquemos o sinal, para que vamos lá em Ezequiel 8 e 9, aonde tem que estar afligindo-se. A Bíblia diz: olha quem está gemendo, quem está afligindo, nesse 7º dia, no tempo em que estão comendo o 7º pão asmo, quando está soando a 7ª mensagem. Olha quem está gemendo, afligindo, e quando o anjo da morte passar, que não é Covid-19, anjo da morte, tira isso da cabeça, não é Covid-19. O irmão Branham disse: lá a morte ela era literal, aqui a morte é espiritual, as pessoas estão morrendo espiritualmente. E a única coisa que nos livrará de não morrermos, não pelo Covid-19 ou de qualquer outra maneira, a única coisa que nos livrará de morrermos espiritualmente é comermos esse 7º pão asmo, nesse 7º dia, 7ª era da igreja, é ouvir a sua trombeta que nos chama a afligir, jejuar, consagrar, separar, que nos chama a nos encher do Espírito Santo, aplicar o sinal para quê? Para irmos à última de todas as festas, que é a festa dos tabernáculos, aonde os tabernáculos, eu sou um, você, nós somos os tabernáculos, aonde se ajuntarão aqueles tabernáculos, aquilo que hoje é chamado de teofania, nosso corpo celeste. Olha, irmãos, daqui uns dias se ajuntarão todas as nossas teofanias, e o mortal será revestido da imortalidade, e agora as teofanias, os tabernáculos estarão junto com o grande tabernáculo de Deus entre os homens. Mas, sabe a primeira de todas as festas, que era a Páscoa? Porque eu li, só estou citando agora, estou pregando Levíticos 23, eu li nessa manhã que a primeira das festas era uma Páscoa, que se dava no primeiro mês do ano. Então a Páscoa marcava o início ali do ano. Sabe aquela primeira festa? Ela abre frente para as 7 eras da igreja. A Páscoa abria frente para 7 sábados comendo pão asmo. A Páscoa abre frente para 7 dias comendo pão asmo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Branham. Depois de 7 dias comendo pães asmos, 7 eras gentílicas, tempo de graça aos gentios, no 7º dia, como diz a Bíblia em Levíticos 23, versículo de número 4 em diante, você vai encontrar, também versículo 24 em diante, você vai ver isso. Depois no 7º dia, soava uma trombeta chamando o povo para uma santa convocação, para fazer aquilo que disse o irmão Branham: me mostre uma só pessoa que esteja gemendo, chorando por conta da iniquidade nessa terra, que não está suportando mais tanto a abominação, e eu te mostrarei uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Então está chamando agora a noiva para essa santa convocação de aflição, de desespero, de preenchimento, porque o noivo está chegando para levar essa igreja para o seu reino milenial. Mas quando chegarmos lá, e aí? Acabou, esqueceu-se a Páscoa? Não. Sabe o que o irmão Branham disse? Quando eu chegar ali, cada partezinha daquela cidade contará uma história da eterna graça. E o irmão Branham chega a dizer assim: quando eu chegar ali, verei aquela cruz no meio do seu portal eterno. Isso fala de quê? Cruz. Fala do Cordeiro sendo imolado. Por isso que eu disse assim: o maior de todos os presentes que nós recebemos é a nossa Páscoa. E mesmo Davi a viu. No Salmo de número 22, mensagem Testemunhas, o irmão Branham disse assim, ó: Davi o viu por revelação nas últimas 7 horas da sua vida. Davi viu a Páscoa no Salmo de número 22. Sabe o que Davi disse? Vou até recapitular, lendo aqui algumas coisinhas. Salmos de número 22. Alguém desejar acompanhar? Salmo 22, verso 1, a Bíblia diz assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nem tinha nascido, e Davi, com a agonia do Messias, com o sofrimento do Messias, ele já sentindo o cheiro da Páscoa. Qual é o cheiro da Páscoa? Chocolate? Coelhinho? Qual é o cheiro da Páscoa? Primeiro é sangue. Cheiro da Páscoa é sangue. O inocente está morrendo. Qual é o cheiro da Páscoa? É fogo. Por quê? Porque o cordeiro tem que ser assado. Sangue, fogo. E se for seguir perfeitamente, qual é o cheiro da Páscoa? Primeiro, água para lavar o cordeiro. Deus lavou o mundo com água no dilúvio. Qual é o cheiro da Páscoa? Sangue. O cordeiro tinha que morrer. Deus lavou a terra com seu sangue no Calvário. Qual é o cheiro da Páscoa? Fogo. O cordeiro tinha que ser assado para ser comido. E Deus mandará fogo um dia destes sobre essa terra, o que é chamado de batismo de fogo, para poder purificar, limpar. Davi já estava sentindo ali o cheiro da Páscoa, e ele disse: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Isso aqui era a oração do Messias. O Messias sofre, mas triunfa. Está aqui o tópico. Versículo 7 diz assim, ó: todos que me veem zombam de mim. Lembra disso? Por isso que o irmão Branham falou assim, ó: nas últimas 7 horas da cruz, 7 profecias se cumpriram. Qual foi a primeira? Jesus na cruz cumpriu o Salmo 22, verso 1, quando disse: Deus meu, por que me desamparas? Cumpriu a dor que Davi sentiu, e como um profeta ficou registrado isso aqui, que o Messias viria e passaria por isso, a Páscoa viria. Depois, verso 7, diz assim, ó: todos me veem e zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Essa foi a segunda profecia que cumpriu. Eles passavam ali debaixo da cruz e diziam assim: mas espera aí, esse aí não é aquele que dizia ser o Messias? Esse aí não é o que abriu os olhos dos cegos e dizia que ter uma mensagem para mudar a humanidade, transformar? Não é ele que dizia, está até perdoando pecados aí? Não é ele que Pedro e os demais viviam seguindo aí, aquele grupo de pescador fanático? Não é o filho de José e de Maria? Aí eles todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Se cumpriu isso ali na cruz. Segunda profecia, depois de estar pregado na cruz. Até pregado na cruz a profecia estava se cumprindo. E eles passavam e balançavam a cabeça e até o desafiava. E dizia para ele ali, diz aqui, ó: confiou no Senhor e o livre-o, pois nele tem prazer.
começaram a dizer: desce da cruz, salvou os outros, não salva a ti mesmo. Você não diz que o Pai é contigo, você é enviado do Pai, o Pai mora em ti. Você não pregou aqui e não nos diz que é antes de Abraão, você não disse eu e o Pai somos um, desce daí agora. Segunda profecia se cumprindo, eles desafiando-o a descer da cruz. Verso 11, Salmo 22, o salmista disse: não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Lá está ele agora, dizendo: não me desampares, não te distancies de mim, eu estou aflito, amargurado até a morte. Se cumpriu ali na cruz. A quarta, Jesus disse: minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Quer dizer, quando ele ficou ali totalmente sedento, o que eles fizeram com ele? Molharam a esponja ali no vinagre, colocaram na sua boca, para poder causar mais dor, mais tortura. Era a quarta profecia. A quinta: pois me rodeiam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés, me rodeiam cães, tudo ali na cruz, os cães vorazes, tudo ali. Eu estou no meio dos malfeitores. A quinta profecia, olha para você ver: transpassaram-me as mãos e os pés. A sexta, versículo 17 do Salmo 22: poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Quer dizer, até os ossos de Jesus, em algumas partes do seu corpo, estava exposto. E Páscoa, por isso que eu disse nessa manhã, Páscoa não é só aquela alegria, não. Páscoa também é isso: meus ossos dão para serem vistos. Não deixe de perder a visão do que não perca a visão da ressurreição, mas não perca a visão da sexta-feira. Porque se você perder a visão da sexta-feira, pode ser que não saiba valorizar a visão do domingo, da ressurreição. Pode ser que não saiba o valor desse presente, pode ser que não seja agradecido. É como o filho que não sabe o quanto o pai sofreu para ampará-lo, para casá-lo, para estudá-lo, para vesti-lo e etc. Aquele filho não é grato porque não sabe o valor, o sofrimento do pai. Tem muito crente que só vê a ressurreição, mas parece que não percebe o valor, a dor, o sofrimento, os lábios secos, o corpo parado, os ossos aparecendo. Parece que não vê quanto custou para nos salvar, perdoar, para viver uma vida xoxa, mais ou menos vazia, sem dedicação, sem amor, sem oração, sem perdão, sem comunhão, uma vida de crente de biquinho aí, fazendo beicinho o tempo inteiro. Problema vem, beicinho, a contradição vem, probleminha, qualquer adversidade faz ele esquecer que os ossos de Jesus teve que aparecer no seu corpo, para que nós hoje pudéssemos dizer assim: ó, eu sou um salvo, custou um preço muito grande. Que muitas pessoas não atentam para esse valor ainda. Versículo 18, irmãos, diz aqui no Salmo 22, ó: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre as minhas túnicas. Pronto. 7 profecias cumpriu-se nas últimas 7 horas de Jesus ali. 7 profecias. Quer dizer, ninguém melhor do que Jesus sabia, antes de ir para a cruz, que para isso ele nasceu. Ninguém melhor do que Jesus sabia que ele era a Páscoa. A Páscoa estava entre eles. Páscoa não pode ser um evento anual judaico. A Páscoa tem que estar entre nós. A Páscoa é amanhã, segunda. A Páscoa é terça. Religioso na Páscoa.
adorador na Páscoa, orador na Páscoa. Minha Páscoa é amanhã. Páscoa é nascimento, é morte, é sepultamento e é ressurreição. Amanhã eu tenho que nascer, amanhã eu tenho que morrer, amanhã eu tenho que ser sepultado, e amanhã eu tenho que ressuscitar com Cristo. Tenho que ter uma Páscoa diariamente. Tenhamos festas, mas vivamos o sentido da Páscoa dioturnamente. Amanhã tenho que ter cruz, amanhã tenho que ter sangue, amanhã tenho que ter cordeiro assado, amanhã tenho que ter pão asmo, amanhã tenho que ter erva amarga. Páscoa todo dia, Páscoa todo mês, Páscoa todo ano, Páscoa toda eternidade. A graça, a Páscoa, o cordeiro, o sacrifício, nem na eternidade será esquecido. Os profetas profetizaram aquele dia, e Jesus sabia que o seu nascimento já era o desenrolar dessa Páscoa que viria. Sabia, ele dizia: eu vim para isso. Ele dizia: não vou estar sempre convosco, eu vou ser tirado. Ele dizia: tenho que ir a Jerusalém para ser sacrificado. Ele disse: lá na ceia, tenho que ir, é chegada a hora. Se aproxima aquele que há de me trair. Ele sabia. Lá no Getsemane, ele disse: seja feita a tua vontade. Eu sou o Cordeiro Pascual, então seja feita a tua vontade. Se aproxima. Ele sabia de tudo isso. Por isso que eu disse: nasceu para morrer, para ser sepultado e para ressuscitar ao terceiro dia e levar os nossos pecados para bem longe de mim. Por isso que eu disse, irmãos, vou falar de maneira consciente, para ser daqui para frente rudimento. O que é rudimento? Princípios cristãos. Rudimento é aquela coisinha que todo mundo tem que saber administrar. E todo mundo tem que saber. Por isso que eu digo, de maneira bem consciente, nossa Páscoa já veio, nossa Páscoa está aqui conosco, mas ela não veio sozinha. Ela trouxe para nós 7 sábados, 7 eras da igreja, aonde deve-se comer maná, pão asmo. Deve-se comer pão asmo, pão não levedado. Nossa Páscoa já veio, nossa Páscoa já trouxe 7 eras gentílicas, nossa Páscoa já nos deu 7 sábados, 7 eras com pães asmos, nossa Páscoa já fez a trombeta soar, para nos ajuntar aqui agora e nos dar a nós a nossa primícia, o nosso amadurecimento, o nosso crescimento espiritual para sermos arrebatados. A nossa Páscoa já veio, já trouxe os 7 sábados, eras e 7 maná, pães asmos, já trouxe para nós aquilo que deveria nos amadurecer. Enfatize isso, por favor. Nossa Páscoa já trouxe para nós aquilo que deveria nos amadurecer. O que é primícia? Grão amadurecido sendo levado para ser abençoado, guardado, dedicado. Cristo, nossa Páscoa, no final desse 7º dia, trouxe uma mensagem, uma trombeta, e essa trombeta fez o sol da justiça brilhar sobre nós, os grãos, a lavoura de Deus. E esse grão está recebendo o sol da justiça, o sol da palavra, é ensino, é brilho de Deus sobre nós. Para quê? Para nos amadurecer. Primícia é isso. É uma igreja crescendo, amadurecendo. Para quê? Para poder alcançar transformação ou ressurreição. Nossa Páscoa já trouxe as eras, os asmos, o sol para amadurecer a semente. Não haverá outra mensagem, outra era, outro nascer do sol para a igreja. O sol já brilhou. Nossa Páscoa já trouxe para nós, irmãos.
Eu não acredito que tem crente da mensagem atrás de avivamentos. O irmão Brana disse na mensagem aqui, reconhecendo o seu dia e sua mensagem: por onde eu vou, eu estou vendo sendo noticiado, todos estão querendo um avivamento. Eu vou até ler para não ficar nas minhas palavras. Deixe-me ver se consigo encontrar. Com palavras do nosso mensageiro, merece serem relembradas aqui. O valor que tem isso. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem, o profeta disse assim, a palavra é infalível. Estão esperando. Eles o têm cortado através dos profetas. Que horas são, irmãos? Que horas são, ministros? Você vê a hora, o dia, sob que sinal estamos vivendo? Aí ele disse aqui, William Brana, 66, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, não há, e se não há não existe, nenhum avivamento em nenhum lugar agora. Existem barulhos e movimentos, avivamento não. Há um avivamento diferente do avivamento denominacional, que é esse, que tem segurado essa noiva, irmãos. Você pode viver dias difíceis, mas há algo aí dentro que te segura, que te faz almejar a vinda do Senhor, que te faz ter certeza e convicção da tua eleição. Há um avivamento silencioso, há uma água no oceano subir e não faz barulho, há uma terra girando numa velocidade que ninguém vê. Há um segredo aí do sétimo selo, e ouve-se silêncio no céu por quase meia hora. Há um avivamento silencioso aí. Tenho medo de muito movimento. Já vivemos e já vimos muitas coisas, e não somos céticos, mas eu estou com os olhos na palavra, os olhos nele. Enquanto olharmos para ele, não seremos enganados. Quando disserem, ei-lo ali, ei-lo aqui, não saiais para ver. Oh Deus, levanta uma geração nessa noiva, de crentes Bíblia, de crentes mensagem, que estão bem ancorados, que nada os abala, que a mão pelada não os atraia, como diz o irmão Brando, daquele bichinho lá brilhando. Ele chamou de mão pelada, vai brilhando e atraindo. Há brilhos que atraem. Como ele disse sobre a miragem que você vê no deserto, parece um poço e você corre, corre, corre e não chega. E aí parece que a água, enquanto mais você vai atrás dela, mais longe ela fica e logo cai com a boca na areia e se arrebenta. A mensagem de Elias foi o último avivamento real que visitou essa terra. Daqui para frente, avivamentos denominacionais apenas. Eu sou o avivamento. Que é isto, pastor? Que jactância, que prepotência. Não, eu lembrei do guardinha galês. Os irmãos saíram lá da América do Norte, dos Estados Unidos, para procurar o avivamento. Os americanos, nação conhecida como cristã, tudo que é bom movimento, saem eles atrás. Tudo que tem brilho, eles amam, é Hollywood. Irmão Brana disse evangelho de Hollywood. E ele pregou o evangelismo do tempo do fim. Saia dessas falsas luzes de Hollywood. E o profeta disse, quando aqueles homens chegaram lá na Inglaterra, eles andaram um pouquinho e viram um guardinha. O guardinha está lá, subiando um hino, porque ele vive trabalhando. Posso crer no amanhã, todo alegrinho, porque ele vive. O guarda lá na esquina. De repente aí ele, temor não há. E olha ali, aquele guarda é cristão. E pelo visto, ele sabe onde está o avivamento. Vamos lá?
Ei, viemos da América do Norte, estamos em busca do avivamento. Onde é que está o avivamento aqui em Gales? Aí ele fez avivamento. Eu sou o avivamento. Está dentro de mim. Avivamento é uma experiência individual, pessoal. Não espere muito desse mundo. Não espere muito da coletividade. Lembre que é reta final. Lembre que é reta final de colheita. Lembre que hoje a mensagem da hora e do dia não é arrebanhar-se multidão, mas é preparar um pequeno grupo para o arrebatamento. Feliz é quem entender. Sei que isso não será tão popular, não agradará os sentidos humanos e naturais, mas agradará a alma eleita que preza pelo rapto da igreja. Esse é o avivamento, fé para o rapto. Mas deixa eu fechar aqui, irmãos. Eu estava lendo, o profeta disse assim, não há agora avivamento em lugar nenhum. Aí o profeta diz aqui, isso aí existe hoje também, irmãos. Todos estão se queixando, ministros estão chorando. Eu estava lendo um dos jornais notáveis que chega aqui na igreja, um jornal muito bom, olha aí, coisa de âmbito nacional, um jornal que circulava pela nação. E eu conheço o editor, olha o irmão Branco dizendo, eu conheço o editor, eu conheço as pessoas, e elas são pessoas pias, são todas muito boas, irmãos, e bem intencionadas, muito finas, são finos cavalheiros, finos pregadores, finos cristãos, não são maus, mas olha aqui, deve-se ter percepção. O irmão e a irmã Murray, do jornal, o arauto da sua vinda, um dos jornais mais finos do campo. Quer dizer, nenhuma palavra de depreciação. O arauto de sua vinda, que quase tudo o que eles imprimem, o jornal, tudo que eles imprimem, se fosse hoje, todas as redes sociais deles, os programas de rádio, de televisão, de internet, era o jornal. Aqui quase tudo que eles imprimem é isso aqui, jejue e ore. Aí eles imprimem lá assim, a trombeta soa, vamos. Quantos leram isto? Você sabe, você lê o tempo todo, jejue e ore, jejue e ore. Isso é tudo que você ouve, jejue e ore. Vamos ter um grande acontecimento, jejue e ore. É o jornal divulgando no mundo inteiro. Aí eles divulgando no rádio assim, e no jornal, algo grande vai acontecer. Todos vocês orem, orem. Todavia, o profeta diz assim, não é demasiadamente tarde. Por que fazem isso? O profeta diz assim, todavia, não é demasiadamente tarde para que a sede deles seja saciada. Irmãos, eu não posso ter a sede de Wesley. A sede de Wesley não vai ser saciada hoje. Eu vou morrer doente se eu tiver a sede de Wesley, do avivamento da porta aberta. Aí eles vêm e dizem aqui, o profeta vem e diz assim, por que eles estão fazendo isso? Eles querem, o jornal dos irmãos Murray, um grande despertamento. Eles estão chorando, são finos, sinceros. Eles estão crendo que haverá um despertamento. Eles são boas pessoas. Por que é assim? O que eles têm feito? Aí o profeta vai dizer aqui assim, eles não têm reconhecido o despertamento da noiva. Eles tinham muito foco, muita visão, eram extremamente empreendedores em Cristo. Mas o que o irmão Brana disse? Eles não têm reconhecido
o despertamento da noiva. Há um despertamento para a noiva. Vê, por serem cristãos, eles sentem a puxada da hora, mas não têm reconhecido o que já aconteceu. Isso é o que fazem sentir dessa maneira. Eles sabem que algo está suposto a acontecer, mas vem, eles estão procurando algo lá longe, no futuro, quando isso já aconteceu bem à vista de todos. E Páscoa, e Messias, a Páscoa, o Cordeiro imolado na cruz, o Cordeiro ressuscitado ao terceiro dia, o Cordeiro 40 dias, andando com a igreja, após a ressurreição, o Cordeiro foi assunto aos céus, o Cordeiro, sua vida voltou à igreja no 10º dia, no dia de Pentecostes, e eles lá fora celebrando o dia de Pentecostes, e o dia de Pentecostes cumprindo diante dos olhos deles, e eles nada sabiam. Eles estão procurando algo lá longe, no futuro, quando isso já aconteceu bem à vista de todos. Essa é a mesma coisa que eles fizeram lá no passado. Eles criam na vinda do Messias, eles criam que haveria um precursor. Ele estava bem diante deles e eles não souberam, eles não reconheceram. Eles criam que viria um precursor diante do Messias. Quando ele veio, lhe cortaram fora a cabeça e mataram o seu Messias, porque foi profetizado que eles seriam cegados. Queremos um avivamento, e o avivamento da noiva está aqui. Só que o avivamento da noiva é literalmente Isaías 53. Não tem parecer e nem formosura, não tem aquelas coisas sensacionais. Irmão Brana disse: o ministério da noiva será simples, não será uma exibição pública, um espetáculo. Mas graças a Deus, que Deus nos trouxe a nossa Páscoa, e a nossa Páscoa nos abriu as 7 eras, pães asmos, e a nossa Páscoa nos trouxe as primícias, a mensagem que amadurece a igreja para a ressurreição e o rapto, nos trouxe a verdadeira fé pentecostal, não essas coisinhas aí, nos trouxe as trombetas. O irmão Brando disse: as eras, os selos, as trombetas, as taças, uma coisa vai abrindo a outra, o profeta disse. Nossa Páscoa trouxe as eras, 7 dias comendo pães asmos, nos trouxe as primícias, está tudo aqui, só que é simples. Nos trouxe o Pentecoste, nos trouxe as trombetas, os cabos conectados, como agora mesmo eu estava dizendo, trazendo a verdadeira imagem de Cristo, e a verdadeira voz, sendo revelado nos dias da voz do 7º anjo, 7º mensageiro. Nos trouxe a nossa expiação, que agora mesmo está acontecendo. Deus moveu-lhes as escamas, e eles o reconheceram quando? No partir do pão. Deus, com sua mensagem, está movendo-nos as escamas, e Deus mesmo está partindo para nós o pão. Nós estamos reconhecendo a Cristo dia após dia, dia após dia, até ser dia perfeito, quando aquele rapto chegar, quando nós o vermos face a face, então a nossa expiação se consumará, se concretizará definitivamente. 3 anos e meio depois, nós entramos para a nossa festa dos tabernáculos, entramos para o nosso reino milenial. Este é o presente que Deus deu a nós,
nesse 7º dia que nós estamos vivendo. E eu digo a você, meu amigo, não rejeite isso. A trombeta soou, nos deu uma Páscoa, nos deu as 7 eras, os asmos, nos deu as primícias, primeiros grãos, amadurecendo para poder ir à sua colheita. Nos deu o nosso Pentecostes, está cada dia crescendo mais. Nos deu as nossas trombetas, insistentemente repito, é conectando todos os cabos e desatando todos os nós e colocando tudo nos devidos lugares. Nos deu a nossa expiação e todos os dias o estamos conhecendo. Começamos a conhecê-lo assim. Ele não é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o primeiro e o último. Só que a vereda do justo está cada dia aumentando mais e mais. E agora estamos aguardando o nosso milênio. Mas não rejeite o teu dia e a tua hora, porque senão, Icabode, vai-se, foi-se a glória de Deus. Os dias de Noé rejeitaram a visitação de Deus, pereceram. Nos dias de João Batista rejeitaram, pereceram. Nos dias de Moisés rejeitaram a visitação de Deus, pereceram. Fechando, o irmão Branham diz assim, Charles Spurgeon, Fred Bosworth, o irmão Branham diz, e vários pregadores levaram a cura divina para a Rússia. E ele diz, mas os russos rejeitaram a cura divina. E o profeta diz, quando rejeitaram a sua visitação, se tornaram o que se tornaram, comunistas. Os cães que comerão a carne de Jezabel, a grande meretriz. O profeta disse, quando uma nação rejeita, nunca mais a luz brilhará para ela. Está aqui na mensagem, é a sua vida digna do Evangelho? O profeta disse, simplesmente enfatizando nas suas próprias palavras, ficam mais claras. O profeta disse sobre eles, Charles Prince, Smith, Eagle Ward, Fred Bosworth, George Jeffrey, todos os guerreiros da fé. O profeta disse, há 50 anos atrás, a mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho foi pregada em 1900, deixa-me ver a data, não tem a data dela aqui, não tem, mas em provavelmente 1960 para cima, quer dizer, antes da entrada da era de Laodiceia, esses homens foram ali, infestaram ali com o Evangelho, rejeitaram, se tornaram o que se tornaram. E aí, o irmão Branham vem e ele disse assim, se a América, 48 é a sua vida digna do Evangelho, se a América há 15 anos atrás, quando o grande avivamento de cura continuou do Pentecostes e expandiu-se na nação, lá havia reavivamento na capital de Washington, presidente, vice-presidente, pessoas grandes, governadores, grandes coisas, como o congressista Upsey, ele mesmo foi curado, ele era um paralítico por 66 anos e foi curado. Aí o profeta disse, se eles não tivessem rejeitado, parágrafo 49, nessa noite, esta é a razão que as nações permanecem, a América está condenada, não há mais nenhuma esperança para ela. Ela, falando dos Estados Unidos, concernente à mensagem, ela ultrapassou a linha entre o juízo e a misericórdia, e ela foi eleita no que ela tem aqui para controlar a nação, e ela está completamente estragada, seus políticos estão podres, a moral dessa nação está mais baixa do que qualquer coisa que eu poderia pensar, os sistemas religiosos estão mais podres do que a moral, ela se torna, em fazer isso, ela se tem aderido agora, todas estas igrejas e nação, para a confederação de igreja, e tem recebido a marca da besta, que coisa, por quê? Cristo lhes deu uma oportunidade,
vem a minha festa, a festa de Pentecostes, que significa 50. Quando o Espírito Santo foi derramado na Rússia, aí ele conta o que eu contei. A América rejeitou e ultrapassou a linha da misericórdia. Agora ele disse, quando ele foi derramado na Rússia, foram chamados à festa espiritual, mas rejeitaram. Aí ele diz aqui, na Inglaterra, o Espírito Santo foi derramado, mas rejeitaram. A América, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles o rejeitaram. Aí ele diz, Deus convida 3 vezes. Ele enviou 3 vezes o seu convite, mas após ser rejeitado as 3 vezes, eles ultrapassam a linha da misericórdia. Sabe o que é Deus convidar 3 vezes uma nação? Ele vem e traz, a primeira puxada, um avivamento de cura divina, a isca. Depois ele vem e traz o discernimento do Espírito, a revelação dos segredos do coração, a palavra penetrando até a divisa da alma e do Espírito, a outra rejeição. Depois ele vem e traz a revelação de toda a palavra, como ele está trazendo hoje, através da mensagem do 7º anjo, e a outra rejeição. E o profeta diz, quando eles fazem isso, a nação ultrapassou a linha da misericórdia, e Deus não trabalha mais com a nação, mas com os eleitos. Essa era a visão do profeta, irmão Branham. Sua Páscoa veio, abrace ela, ame ela, aproveite o seu dia. Jesus disse, Jerusalém, se tu tivesses reconhecido o tempo da sua visitação, General Tito não veria sobre ti, não te sitiaria. Jerusalém, se tu tivesses reconhecido e entrado para debaixo das minhas asas. Sodoma, se tu tivesses reconhecido, até hoje tu estarias de pé. Babilônia, se tu tivesses reconhecido, até hoje estarias de pé. Cafarnaum e Corazim, se tu tivesses reconhecido, hoje não seriam cidades submersas pelas águas do mar. É sempre assim. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Receba a sua Páscoa, suas eras, seus pães asmos, seu amadurecimento, seu avivamento, festa de Pentecostes, suas trombetas, a palavra totalmente revelada, os cabos conectados, sua expiação, Deus se revelando a ti todos os dias. E receba agora, nesse último instante dessa era, essa mensagem que soa mais forte agora, querendo nos preparar para ir para o nosso reino milenial. Essa é a nossa Páscoa. Da festa de Páscoa à festa de Pentecostes. A nossa Páscoa, do nascimento de Cristo nessa terra, até a introdução dele no reino milenial. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, os contatos, os irmãos que assistiram, participaram. Orlando, vamos louvar com mais um hino, e logo após eu ler os contatos, eu quero orar por todos os irmãos, a igreja, os contatos. Lembre disso. A graça de Deus é bela. Houve uma Páscoa, houve um dia, quando os anjos cobriram seu rosto, viraram para chorar com ele. Houve uma Páscoa, e essa Páscoa não para de brilhar, até hoje ela é lembrada por todos. Vamos adorar. Vamos cantar então, a graça de Deus revelada. Cante com a Aleluia. alma, adore a Deus. Vamos começar pelo coro. Graça, graça, a mim basta graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. De novo. Graça, oh graça, a mim basta graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Ao mundo perdido é dada
ao Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, oh graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova que tu vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Para encerrar, graça, oh graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, oh graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, graça, oh graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, oh graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia, amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Deus abençoe a participação dos nossos queridos. Daqui a pouquinho vamos ler rapidamente a interação, mas Deus abençoe. Já estamos lembrando nas nossas orações por Cristina Vilaça, Daiane Bernardes, Adriane Moreira, Rodrigo Vieira, Hernani Rodrigues e toda a família, Débora Lima, Betim e família, Ezequiel Francisco do Nascimento, Patrícia Lima em Belo Horizonte, Gleison Barbosa Betim, Rodrigo Torres Belo Horizonte, Nilson Costa Colorado, Suzana Ineide, Reginaldo e Adriana, Lídia Lloyd, Marcos Elias Firmino, Gisele e Tiago, Judite e Antônio, Edicleia, Paula, Eber, Lúcio, Pedro, Wesley, Noemi, Sara e Sérgio, Geisiel Ribeiro, Simone Galvão, Patrícia Goulart, Rude Cristina, Edemir Martins, Ana Paula Firmino, Lucília, Thaís Santos, Luiz Henrique, Rosângela, Gildásio Ferreira, Donizete Martins, Rebeca França, Fran Souza, do Rio de Janeiro, Franciele, Pastor Raimundo Neves, de Belo Horizonte, Patrícia Batista, Antônio Aires, Campina Grande, Paraíba, Emanuele Oliveira, de Pedro Leopoldo, Jane Mendes e família, Miriam e Adão e irmãos em São Sebastião do Paraíso, Valmir Souza, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Manuel Messias, Marcos, Miriam e Manuele, de Passos, Zaira, de Foz do Iguaçu, Eliane Ribas, de Feijó, Gravataí, Congregação do Pastor Estevo, Késia Prado, Almerinda, de Belo Horizonte, Diana França, José Pereira Frias de Arcos, Isis Secone, de Lebon Regis, Jairo, Daniele e Lucas, de Betim, Wellington e Neuza, Washington e Neuza de Belo Horizonte e Sandra Paula do Colorado. Daqui a pouquinho vamos orar pelos pedidos. Deus abençoe também a participação dos nossos irmãos que deixaram aqui a sua participação pelo chat da igreja. Deus abençoe a Rebeca França, a Noemi deixou aqui a adoração durante o período de louvor abençoado. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Antônio Aires deixou aqui também. Louvado seja Deus por aquele dia no Calvário. A irmã Simone, irmão Emanuel e o filho do pastor Carlos de Pedro Leopoldo. Amém. Jane Mendes, Deus abençoe pastor Bruno, irmã Jane e família. Deus abençoe Miriam Fátima Adão Gonçalves. Deixou também Valmir Souza. Deus abençoe pastor Bruno. Manuel também, isso é verdade, nós vimos muito nos nossos dias. Muitas pessoas estão se convertendo por medo de morrer e não por Cristo ser o Salvador. Disse aqui o Manuel Messias, verdade. Marcos Luiz disse, boa noite com Jesus. A todos os irmãos em Cristo, que a paz e o amor de Deus seja constantemente em nossas vidas. Cremos no Deus Todo-Poderoso que comanda o universo. Não há razão para duvidar da palavra. Amém. Louvado seja Deus. Zaira, é verdade. Gildásio, amém. Késia, glória a Deus. Ah, que dia glorioso será. Amém. Deus seja louvado. Diana expressou
sua glória sendo direcionada a Deus. Glória a Deus. Késia, Deus abençoe ricamente a noiva de Cristo, quem carrega o selo da Páscoa. O diabo tem que frear. Meu Deus, obrigado por nós, ou por nos dar tanto poder. Obrigado por esse presente. Amém. Késia e o Benhu. Amém, amém, amém. Fala, Senhor, eu estou ouvindo. José Pereira e a sua família. Neide, glórias a Deus. Neide. Eliane Ribas, verdade. Pessoas morrendo espiritualmente. Gildásio, eu recebo em nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Débora Lima, irmão Gleice, Deus abençoe nossos irmãos. Gildásio, quero estar lá naquele grande dia. Nem que seja um capacho para cada um passar e limpar os pés. Mas uma coisa eu falo, eu sei que estou lá. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Patrícia Lima, Isis Secone, Deus abençoe. Amém. Que palavra abençoada. Diana França, Jairo Fernandes, irmão Jairo, Daniele, Lucas assistindo em Betim. Deus abençoe. Gildásio, como eu gosto disso. Estou me sentindo meio religioso. Dá para sentir mesmo, né? Muitos esperam um avivamento. Você é o avivamento. Que gostoso isso, hein? Nós somos o avivamento, diz aqui o Emanuel Oliveira. Amém. Sandra Paula, irmã Sandra de Colorado, Paraná. Peço oração pelos meus 2 filhos que estão desviados do caminho do Senhor, Marcelo e Léo. Oraremos sim, está aqui. Deus abençoe, verdade, glória a Deus. José Pereira, estou assistindo todos os cultos. É isso aí, Pereira, fica firme aí na fé. Daqui uns dias a gente se encontra, viu? Aquela manteiga, você sabe, né? Aquela manteiguinha. Vai passar, né? Vai passar. Claudinha Cruz, pastor Bruno, peço que o Senhor ore por mim. Preciso de libertação. Amém. Deus vai te conceder isso. Essa oração para os meus 4 filhos. Está dando mais ênfase às coisas do mundo do que às coisas do Senhor Jesus. Que eles voltem o mais rápido para entrar na arca. É o Gildásio expressando aqui. Dizer, louvado seja o Senhor. Obrigado a Ruth, que culto gostoso de se ouvir. Deus continue abençoando o pastor, sua família e toda a equipe. Ruth, Josué e Lucas. Pedro Wesley, Deus abençoe todos os irmãos. Tenha uma boa semana em Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu achei em Jesus. Aleluia. Irmã Cristina Simone, ô glória. Tininha Bugatti, Tininha do Larcon apareceu, saiu da toca. Amém. Glória a Deus. Daiane, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Adriana Araújo, que a graça e a misericórdia possam nos alcançar. Obrigado, Jesus, por mais esse culto onde ouvimos mais um pouco de sua palavra. Graças a Deus, mais uma vez, pela sublime graça. Irmã Lucília, louvado seja Deus. Washington Almeida, amém. Oh, graça maravilhosa. Hernani, glória a Deus. Suzana Ineide, deixando a participação. Um abraço ao pastor, um abraço do pastor Carlos a toda a igreja. Ei, pastor Carlos, Deus te abençoe. Um abraço, meu amigo. Saudações a todos aí em Pedro Leopoldo, a sua igreja, os seus irmãos. Adriana Araújo, Orlando Dias deixou a sua participação. Obrigado, Jesus, por essas palavras. Diana Bernardes, palavra maravilhosa. Que Deus abençoe o pastor, toda a equipe e todos os irmãos. Amém. Pedimos oração por um amigo do meu pai que está internado em estado grave. Peço orações. Sevilha é o nome dele. Amém. Vamos orar assim. Amigo do pai da irmã Daiane. Se você não teve o seu nome citado, é porque seu nome já desapareceu aqui já do nosso contato. Mas é isso, vamos nesse momento então, irmãos, orar, pedir a Deus em favor desses pedidos. Irmã Nilza está pedindo oração também em seu favor. Deus abençoe. Irmã Sandra Cardoso, a oração para os seus filhos que estão afastados, Marcelo e o Léo. Amém. A Claudinha que pediu, Gildásio também que pediu, Claudinha por libertação e Gildásio pelos seus 4 filhos, e a Daiane que está pedindo pelo amigo da sua família, amigo do seu pai. E enfim, por toda a igreja. Assim estamos terminando nosso domingo de Páscoa, as nossas atividades aqui na igreja, com muito louvor, com oração,
e com muita meditação da palavra. Páscoa era assim. Tinha que comer o cordeiro, e eu confesso que hoje deu para comer bastante. Comemos o cordeiro, comemos a palavra. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai celestial, quero colocar diante de Ti essas pessoas que estiveram conosco até agora. A fé delas estão fazendo elas esperarem esse culto terminar. Estão mostrando a reverência delas, Pai, em não ir embora da igreja antes do culto acabar, em não sair da conexão antes do Senhor ministrar as últimas bênçãos. Pai, ainda que seja nos últimos minutos, últimos segundos, Senhor, Deus, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida da Tua igreja. Amanhã começa novamente a labuta. Põe a Tua mão, põe a Tua misericórdia. Esse povo tem a verdadeira Páscoa. A Páscoa é literalmente nossa, é literalmente dos eleitos. O cordeiro está sendo saboreado, comido pelos eleitos, o pão asmo pelos eleitos, a trombeta ouvida pelos eleitos, Pai. Muitos têm tido as suas orelhas furadas e não mais poderão ouvir a voz do Espírito Santo, porque rejeitaram, como a Rússia, a Inglaterra, a América e tantos outros, Pai. E agora o Senhor está trabalhando com os eleitos, indo atrás deles, ó Pai. Obrigado por fazer parte dessa noiva, parte dessa igreja. Se há alguém ainda de fora, no mundo, no pecado, não batizado, não sabe a experiência do novo nascimento e da ceia, meu Pai, ajuda essas pessoas, Pai. Como pediu a Claudinha por libertação, eu sei que o Senhor tem libertação para ela. Liberta essa mulher, essa pessoa, que eu não a conheço, mas o Senhor a conhece. Gildás, um pai preocupado com seus filhos. Meu Pai, ouve o clamor desse Abraão, desse pai, Senhor, que tem fé nessa casa, intercedendo pela sua família, pelos seus, Pai. Ouve o clamor da Sandra, que está pedindo pelo Marcelo, pelo Léo. Socorre-os, ó Pai. Ouve o clamor da irmã Nilza. Não sabemos o pedido, Pai, mas olha para eles. Ouve o clamor dos meus irmãos em Paraíso, clamando por um trabalho, por uma igreja. Pai, dá-nos a oportunidade de em breve começar ali a tocar essa trombeta, a anunciar essa mensagem, Senhor. Ouve, ó Pai, o pedido de cada irmão, o pedido de cada irmã. Ouve o pedido da irmã Daiane pelo amigo da sua família. Pai, não sei a necessidade, mas Tu és o Deus que não conhece distâncias, barreiras. Tu és o Deus Páscoa, Tu és o Cordeiro sacrificado, Tu és o sangue poderoso, Tu és a resposta das orações. Pai, esse dia jamais será esquecido por nós. Muito obrigado pelos ensinos, pela experiência, pela Tua graça soberana, Pai. Em nome de Jesus Cristo, se alguém não foi lembrado em nossa oração, estenda essa graça e esse manto sobre todos, Pai, e os abençoe, segundo a sua real, maior necessidade, não vontades, mas necessidades em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a participação da Thaís.